E aí? Paz e graça a todos. Que lugar bonito. Às vezes dá vontade de ligar essa câmera e deixar a câmera correr sozinha. Tem aí uns vídeos na internet, né? Acho que é a ASMR, coisa assim. Aqueles sons que as pessoas escutam aí para dormir, relaxar e ter uma vida mais sossegada. Bem, vocês já me conhecem, meu nome é Silvio Pinheiro, moro aqui em Curitiba. Estou gravando aqui neste rio, onde eu pescava quando eu era jovem e nem tinha os cabelos brancos ainda. E trabalhei numa empresa aqui do lado. Hoje tem uma praça e sobrou esse pedacinho do rio ainda. E é nesse pedacinho do rio aqui que eu quero te fazer um convite. Vinde às águas. Nosso papo de hoje, ele vai ser concernente a um tema triste, tá bom? Mas hoje, diferentemente do que a gente faz no corriqueiro, eu vou ler um texto muito famoso que está no Velho Testamento. Vou utilizar essa Bíblia aqui. Se você não tiver em mãos, você acompanha a leitura. Depois eu peço que você confira o texto, leia a palavra de Deus verdadeira, que não sai da boca do homem. A palavra de Deus verdadeira está aqui. Bíblia Sagrada. Nós, homens, somos interlocutores de pensamentos próprios e muitas vezes temos uma inspiração. E essa inspiração está condicionada à nossa vida, espiritualidade, tempo e espaço. Então eu espero que essa conversa nossa hoje seja bastante proveitosa. Eu já marquei o texto aqui com essa pena de papagaio. Papagaio verdadeiro de Curitiba. Façamos a leitura dos provérbios. O provérbio é o capítulo 24, tá? Capítulo 24, provérbios. E o versículo é o 16. 16, tá bom? 16 versículo 16 do livro 24 de Provérbios, tá bom? Isso aí, esse versículo, ele é um dos 30 provérbios de Salomão, tá bom? Ele faz parte de um grupo de provérbios chamado 30 provérbios de Salomão. Ele está no capítulo 24, no versículo 16, tá bom? Façamos a leitura. Provérbios 24, versículo 16. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. Até aqui. É um versículo só. Os provérbios, vocês sabem, são livros sapiensais usados no primeiro, segundo e terceiro reinado após a anunciação do concerto de Israel, e durante todos os outros reinados foram aparecendo sábios, escribas, doutores desta lei, homens santos, inclusive reis de Israel, que escreveram provérbios e deixaram como sabedoria popular e eterna. E de tal forma que na Bíblia Sagrada hoje se encontra no Antigo Testamento perpetuamente um testemunho vivo da sabedoria que Deus deu a eles. Salomão, muito sábio, né? O próprio texto nos revela, nos informa que ele pediu a Deus, entre riqueza e tudo mais, ele pediu sabedoria. Ele se absteve das coisas que poderia perder ao longo da vida, mas a sabedoria, mesmo na doença, ele não perderia. Mesmo na fraqueza, ele não perderia. Algumas traduções não estão escritas desta forma. Talvez você já escutou esse provérbio de outro jeito. Talvez você escutou assim, ó: o justo cairá 7 vezes, mas o ímpio não se levantará. É o mesmo provérbio, 24:16. Algumas versões dizem assim: o justo cairá 7 vezes, mas
se levantará. Mas o ímpio será desolado, não se levantará. Existem muitas versões. Cada versão tem uma figura de linguagem. Importante dizer que esses 7 vezes não é literal. Por isso que diz ali, ó, muitas vezes. Alguns falam 7 vezes. Alguns falarão 1000 vezes. O importante é a figura de linguagem. A forma que diz que essa queda do homem, esse fracasso do homem, pode acontecer muitas vezes. Mas, indiferente se está escrito 7, está escrito muitos, está escrito 1000, a ideia é que sejam muitos. E o tema de hoje é esse mesmo. Fracasso. O fracasso. O que é o fracasso? Por que as pessoas fracassam? E o que leva o fracasso as pessoas cometerem coisas que não são tão bonitas de se falar? Suicídio, automutilação, depressão profunda, vingança, desespero, ódio e muitas vezes desistência da vida. O fracasso é algo natural do ser humano. Nós já nascemos fracassados quando nascemos para morrer. Esse é o fracasso dessa parte que estraga, que apodrece, que é o nosso corpo, a nossa casca, já estava enfadado, já estava escrito, já estava predestinado, vamos por assim dizer. Quanto mais a nossa alma, que já veio para uma terra para sofrer, ser transformada. No princípio não era assim. Quando Deus fez a humanidade, Ele fez você e eu para sermos vencedores, eternos, santos incorruptos. Mas o homem, ele caiu, ele perdeu aquela condição original e ele errou. Errou voluntariamente. Errou voluntariamente. E depois que ele errou voluntariamente, ele se desligou de Deus. Naquele tempo. E não havia nada que fizéssemos para poder consertar esse grande abismo, tampar esse buraco. Vocês estão entendendo? Não havia como fechar esta rotura, costurar este rasgo, não teria como remendar este corte na pele. O pecado nos separou de Cristo. O pecado nos separou de Deus. Veio o tempo, e no tempo oportuno, o Senhor mandou o seu Filho aqui para nos resgatar, nos redimir e dar uma nova condição de vida. Uma sobrevida. E essa sobrevida, assim como essa água, pode nos levar para uma vida eterna. E através do sacrifício que Ele fez, Ele pagou toda a dívida, expiou o pecado, nos purificou, nos limpou. Mas isso não impede que você fracasse. E que eu fracasse. E o que é o fracasso para você? Você é um homem fracassado? Você é uma mulher fracassada? O que é o fracasso para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo? Deixando alguns minutos da sua vida, o seu afazer. O fracasso. O que é o fracasso? Você é uma pessoa fracassada? Você se julga uma pessoa fracassada? E você é uma pessoa fracassada de verdade ou você pensa assim? Temos duas questões aí. Você realmente é uma mulher fracassada? Pensa comigo, até onde você já chegou? Quantos já não chegaram aonde você chegou hoje? Quantos queriam estar hoje vivos ao seu lado? Vivos. Quantos queriam estar vivos hoje? Irmão e irmã. Quantos queriam ter a família que você tem, que você renega, que briga, discute? Não é perfeita? Nenhuma família é perfeita. Às vezes a família é só um homem e uma mulher, mas muitas que é um termo até errado, né? A palavra família seria homem, mulher e filhos. Mas às vezes a família é a mulher e os filhos, ou o filho, ou a mulher e o filho sozinha. O homem e os filhos que a mulher abandonou e a mulher foi embora. Você é um fracassado por isso?
Irmã, você é uma fracassada por você estar com seu filho aí, separada do seu marido? Você é fracassada? E as viúvas são fracassadas? Não são. Isso não é fracasso. Essas condições são naturais e ocorrem ao esmo e à vontade, ao léu da vida. E vão acontecer sim ao acaso da vida. Em grande coincidência, em grande quantidade. Já vai acontecer comigo, com você, com todo mundo, em qualquer momento. Devemos nos preparar para evitar os problemas, mas a gente não pode prever certos inconvenientes, certos casos e ocorridos que vão acontecer naturalmente ao longo desta existência. Você é um fracassado por causa disso? Ou você é uma fracassada? Não. Você não é um fracassado e nem é uma fracassada. Os fracassos nos impedem de entrar no céu? Não. Porque já somos fracassados, nascidos fracassados. Como eu disse para vocês. A partir do momento que você se conserta com Cristo, você deixa essa natureza humana de lado e começa a viver uma natureza espiritual. E não tem nada que te pare. Se eu fosse citar um outro texto bíblico, certamente eu citaria 8 de Romanos. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Às vezes uma quebra numa empresa, um malogro no negócio, alguém não está te pagando, não te pagou, te logrou numa herança, te logrou numa sociedade, te logrou na família, numa compra do imóvel, do carro, ou até mesmo num pano de prato que a irmã foi lá e vendeu para outra e a outra não pagou. Aquele que pegou teu cartão de crédito para fazer uma compra lá e te deu golpe, e era da sua estima, pessoa. Isso é um fracasso? Ah, eu sou um fracassado mesmo, eu sou um burro, eu sou uma burra, eu sou um tonto mesmo, eu sou uma tonta, eu sou um fracassado. Nada do que eu faço dá certo, bem que a minha mãe falou pra mim, bem que o meu pai falou pra mim. E o pior é que agora, se eles souberem que eu fiz isso, vão jogar na minha cara. Eu até falei, isso aí não, eu já sabia, isso não ia dar em nada, essa aí é uma tonta, meio tonta, isso aí... Enquanto São Jorge tiver cavalo, enquanto o cavalo existir, o São Jorge não anda a pé. É o que vão dizer, né? E você está preocupado com isso? Os teus fracassos, os teus erros, os teus malogros, a tua empresa que não deu certo, o teu filho que não saiu como você queria que saísse, isso vai te impedir de entrar no céu? De nenhuma forma. E a doença? Te impede de entrar no céu? Não tem uma perna? Teu olho não está mais ajudando? Problemas nos braços, nas articulações? Dores da cabeça, no corpo? Isso vai te pedir de entrar no céu. Isso vai te pedir de ter uma vida cristã ilibada. De você chegar no próximo e falar do amor de Cristo. Não vai te impedir. Se levante da posição que você se encontra. Saia desse sistema que você está. Porque você está fracassado, fracassada. E se sente assim, você está num sistema que está te contaminando. Que está minando suas forças. E esse sistema, muitas vezes é a família. Muitas vezes é a igreja. Muitas vezes é um negócio. E isso está te levando para o buraco. Esse tratado que você fez, essa aliança que você fez com alguém aí, está te enfiando num buraco e que você não vê como subir. Mas saiba que através das escrituras sagradas, da Bíblia, lá do Velho Testamento, já dizia que a pessoa que é justa, que é íntegra com Deus, que ama ao Senhor de coração e tem o seu prazer na lei de Deus, que é o amor, ela pode cair muitas vezes ao longo da vida, mas ela não se deixará abater. Ela vai estar sempre se levantando. Ela não vai andar de joelhos e de arrasto pela vida inteira. Não há enfermidade que dure a vida inteira. Não há noite que dure 24 horas. A vida, ela é momentânea, ela é passageira, mas ela é instantânea. É o instante que você vive que vai representar o futuro que você faz.
Você não é uma fracassada, você não é um fracassado. E não importa se as pessoas riem pelas costas ou riem na sua cara. E quando você passa na rua, eles fazem com a mão assim e caçoam de você. E lá vai a mãe solteira. Lá vai o bêbado. Lá vai o idiota que deixou o outro levar tudo que tinha. Lá vai a tonta, lá vai o tonto. E falam. E vão falar. E se você ficar se arrastando, eles vão continuar falando. E se você continuar de joelhos gatinhando ali, serviçal, e aceitando essa posição, eles vão continuar falando. E se você emagrecer porque não tem mais fome e nem prazer em comer um pão com margarina e um copo de café preto, eles vão continuar falando. Se levante dessa posição. Romanos diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada nos poderá separar do amor de Cristo, que é Jesus, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nem a violência. E eu vou complementar aqui agora. Nem a separação, nem o divórcio, nem o filho, nem a filha, nem o pai, nem a mãe. Ninguém vai te separar do amor de Cristo, porque esse amor é pessoal. Você não é um fracassado. E se você pensa, por que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida? Que eu levasse tombo, essa rasteira? Como eu fui humilde, como eu fui simples, como eu fui burra de cair nessa história, nessa armação? Por que Deus permitiu que eu sofresse isso se Ele diz que me ama? Porque os fracassos são humanos e Deus não é humano. Jesus Cristo, quando Ele esteve na terra, Ele foi verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas não é mais a condição dele. A condição dele agora é do Rei da Glória. Ele já é o Cristo glorificado. E Ele está velando por ti. E os insucessos da vida, os fracassos, as quedas, nos fazem levantar. Bem-aventurado, bem feliz. Felizes, né? Feliz, bem-aventurado aquele que levanta, que consegue levantar. Mas como é que ele vai conseguir levantar se não tem quem dê a mão a ele? Porque às vezes não tem força de levantar. Eu peço que você tenha força, que você se levante, que você levante nem que seja um joelho de cada vez. Se põe de pé, não se entregue para essa situação. Não volte para o cigarro, não volte para a bebida, não volte para a droga, não volte para aquela pessoa que só te odiou a vida inteira, te humilhou e que não vai te amar. Não volte para aquela família que te persegue e te destrói. Porque as denominações querem que você volte lá, porque eles querem trazer toda a tua família para a denominação. Eles não estão interessados na tua salvação, na tua vida pessoal. Eles querem dinheiro, as denominações querem número, querem status. Ah, mas se você fizer isso é pecado, se você fizer aquilo é pecado. Eles querem que você seja humilhado, humilhada, fracassado, fracassada. As pessoas confundem humildade com humilhação. Você ser uma mulher humilde e ser um homem humilde não quer dizer humilhado ou humilhada. É outro contexto. Até a raiz da palavra é a mesma. Mas o contexto, a aplicação é outra. Você não é um fracassado. Você não é a fracassada. Como você pode pensar isso? Você é a imagem do Deus vivo. Quando eu olho para os meus olhos aqui nessa tela desse celular, a câmera desse celular, eu vejo Deus. Vá no espelho da sua casa e olhe no espelho e olhe os seus olhos, irmão, irmã. No espelho você tem que ver Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo disse para Tomé e para Felipe e para outros também, quem visse a Jesus Cristo veria Deus, porque eles eram parecidos, eram iguais. Estou contigo há tanto tempo e vocês não têm me visto. Quem vê o Pai vê a mim, ou seja, somos iguais, somos parecidos. E você é um projeto de Deus, você é um projetado, você foi arquitetado por Deus, projetado. Você é especial, você é ímpar, não tem outro igual você. Você não é fracassado. Não foi predestinado à destruição agora.
Porque nós nascemos sobre o pecado e somos escravos do pecado enquanto ele nos domina. Mas que cada vez que fracassamos, nos levantamos. Nos levantando, estamos colocando uma vitória e um marco. Colocamos um palanque em campo de batalha e avançamos para a vitória. Não se abata, se levante. Você não é uma fracassada nem um fracassado. Você é um projeto de Deus. Cópia, imitador de Cristo. Se somos imperfeitos, porque ainda estamos nessa existência aqui. Mas logo vamos encontrar o que é justo e verdadeiro. E para isso, Ele quer te achar de pé e não te achar rastejando. Para que tudo aquilo que você acha que é impossível venha a se cumprir, você tem que estar de pé. Você tem que estar de pé. Porque deitada do jeito que você está se entregando aí, por fracassos da vida, você nem vê acontecer. Tem um provérbio que diz assim: deitamos e morramos. A pessoa está aceitando já a derrota? Levanta a cabeça. Você não é um fracassado. Fracassos, insucessos, teremos muitos ao longo da vida. Muitos já se foram, mas você está aí. Se você fosse um fracassado, uma fracassada, você não estaria hoje na posição que você se encontra, e tem um monte de gente aí te invejando. Tem um monte de gente que queria estar na sua posição. Medite nisso. Pegue a Bíblia Sagrada na sua casa e leia esse capítulo 24 de Provérbios, versículo 16. Tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nos encontraremos no próximo vídeo. Paz e graça a todos, de pé diante do Criador.